Olá, chegamos a mais um episódio do podcast da Fundação para a Infância e Adolescência, o Confia. Eu sou Leandro Carvalho, jornalista e comunicador, e tenho o prazer de receber em nossos estúdios a Zuzu Vieira, da APBP. Isso. Gostaria de saber dela se existe limites para o talento. Não, não existe limite, né? Basta a pessoa ter boa vontade, porque eu sou a prova viva disso. Vamos saber muito mais aqui no podcast do Confia, porque o Confia está no ar. Isso. Olá, Zuzu, tudo bem? Tudo bem. Estamos aqui para mais um podcast da Fundação para a Infância e Adolescência e temos o prazer de receber uma artista plástica, né, da APBP. Eu queria que você contasse um pouco da sua história, explicasse para o nosso público quem é a Zuzu Vieira. Bem, o meu nome é Euzoclêmia Rufino Vieira, né? Mas a minha família, o nome artístico, os amigos me chamam de Zuzu, né? E lá no Instagram é zuzu.vieira, né? Então, eu sofri um acidente de choque elétrico, fui de alta tensão. Antes de eu sofrer o acidente, eu era fotógrafo, eu tinha um laboratório que eu mesmo revelava, né, as fotografias. Naquele tempo era tudo preto e branco, né, e tinha que revelar. Filme de rolo? Então eu já tinha um olhar, assim, artístico, né. E quando eu perdi os braços nesse fio de alta tensão, que foi 6.000 volt, Nossa, né, o meu médico mesmo falou para minha mãe que era um milagre, né, e que talvez se eu ficasse viva eu ia ficar com sequelas, seja no fígado, coração ou na cabeça. E no entanto, graças a Deus, né, eu não fiquei com sequela nenhuma. E esse cabelo aqui é implantado, essa sobrancelha aqui é implantada, e não fiquei, só mesmo sem os braços, né. Mas, sem os braços, mas Deus aí me deu um outro dom, um outro talento, que é a pintura, né. e a pintura, a senhora acha que pode ser desenvolvida ou realmente a pessoa já vem com esse dom? Não, a pessoa pode desenvolver, pode desenvolver. Esse talento é um talento que a pessoa tem que ter boa vontade, não desistir logo no início, né, porque no início realmente é difícil, por exemplo, no meu caso, né, tinha que pegar o pincel com a boca, se não souber colocar, machucava o céu da boca. Aí se você logo: "Ah, não, já está machucando, vou desistir", não pode, né. Então a pessoa tem que ter persistência, né, perseverança, né, treinamento. E observar o ensinamento que a pessoa, o professor de arte, a pessoa que está te ensinando, né, para você poder ir à frente. Para receber o apoio É, e psicológico também de quem está ao seu lado, né, imagino logo no início, assim que aconteceu o acidente, como deve ter sido para a família, né, essa é. reação. E assim ó Interessante que foi pior, foi, assim, pior para minha família do que para mim mesmo. sério? Entendeu? É sério. Eu mesmo não fiquei abalada com nada, não fiquei traumatizada, não. Quando o médico me contou que eu estava sem braço, né, que eu fiquei uns 3 dias no UTI, quando eu acordei, aí que o médico foi falar para mim. Parecia que ele estava contando a história de um outro paciente e não de mim, entendeu? Sério? Ele ficou impressionado, né, Quantos anos você tinha? eu estava com 21 anos de idade. Com 21 de você já Hoje tinha concluído o ensino médio, hoje eu estou com 40 hoje eu estou com 71 anos. Ai, estou voltando, 71 anos. mas, assim, pela 41 é porque eu me expressão sinto assim, pela sabe. expressão que a gente vê, É que eu me de uma sinto pessoa é, feliz, feliz, sou mesmo. que soube, superar barreiras É. e enfrentar os desafios que a vida lhe trouxe, né. Eh, Tem uma frase que eu me lembro muito bem, que o Bebeto recebeu do Romário, Uhum. "Deus não capacita os Os escolhidos, fracos, os fracos, né, ele fala, nos fracos, né. Deus Eu já capacita sei a quem tem a necessidade, Deus não escolhe né. quem não vai capacitar", né. Não, E Deus sabe como trabalhar, né, a quem. e aí, É. você após isso, você falou da sua família, né, que a família teve uma reação no início de choque, né. É, foi. Mas quem mais te ajudou nesse início? É, mas foi a família mesmo, né, com todo, assim, choro, vamos dizer, com toda tristeza, né, a pessoa, a minha mãe, meus irmãos, tudo me apoiaram, graças a Deus, né.
Agora, na parte da arte, quem me ajudou foi um conhecido, chamado Gil. Ele era artista plástico e ele me viu eu andando, né, na beirada da praia, na areia ali assim. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de praia, gosto muito de nadar. E aí ele me viu, ele foi e me chamou e falou que se eu conhecia essa organização. Eu falei que não, né, aí ele foi e falou que se eu deixasse ele iria na minha casa, ia me apresentar essa organização, mostrar figuras, né, fotos de calendário, Essa cartões. seria a Associação Internacional de Pessoas com Deficiência. Deficiência, que pinta com o pé e com a boca, né, com a boca Sim. e o pé. E aí eu fui, peguei e falei: "Tá bom", então pensei comigo: "Não tenho nada a perder, né, vou deixar ele ir lá me mostrar", e ele falou que podia me ensinar a pintar também. E eu até falei para ele: "Mas como é que eu vou pegar no pincel?" Ele falou: "Ah, você vai ver". Aí quando ele me mostrou na revista, as pessoas, né, com o pincel na boca, outros segurando o pincel com o pé, aí eu pensei: "Poxa, se eles podem, eu também vou poder", Lógico. né. "Ah, então eu vou querer que você me ensina assim". Aí ele foi, marcou comigo e ficou indo 2 vezes na semana na minha casa e me ensinando, e aí eu fui desenvolvendo, né. Mais tarde eu fui para a Escola de Belas Artes, aqui na Rua do Lavradio, no centro da cidade. Aí estudei lá também um pouco, depois fui para os Estados Unidos, né, aí fui estudar lá também, estudei lá na um colégio chamado Corcoran, em Washington DC, e também na Universidade Católica lá, também fiz um período de arte lá também e pronto. E aí estou A verdade, desenvolvendo, agora eu lembrei a frase: "Deus desenvolvendo. não escolhe os capacitados, Deus capacita Ah, os escolhidos", isso aí. exatamente isso. Ah, tá. E é um exemplo aqui vivo de como a gente tem a superação e tem perseverança, fé Capacita. e foco, né. É, É justo. importante ter o Ah, foco tem no que que ter você foco, faz. tem que ter fé. Tem que ter A fé. fé é muito, muito importante, é o que mais nos ajuda. Eu creio que quando, eu estava ali em coma, aqueles 3 dias em coma, Deus estava trabalhando na minha cabeça, entendeu? Para quando eu me despertasse, eu não ter esse choque que o médico estava esperando A que eu ia choque de ter. realidade, né. É, entende? Inclusive ele chegou a falar com a enfermeira: "Ó, vigia ela, porque, a ficha ainda não caiu, por isso que ela está tranquila", né, mas os dias foi passando, foi cada vez melhor. Quem entrou em crise foi ele. Foi ele, o Ele que próprio entrou, médico. o próprio médico entrou em crise, ficou 15 dias sem trabalhar. Aí a mãe dele foi telefonar para minha mãe, entendeu? E aí minha mãe conversou com ela, falou o que que tinha acontecido. A minha mãe contou para mim, eu falei: "Mãe, se tiver jeito, manda falar com ela, com ele, que eu quero muito falar com ele". Aí também falei com as enfermeiras, falei: "Ó, se tiver jeito aí de entrar em contato com o doutor Luiz, fala para ele que eu preciso muito falar com ele". E aí, ele sei que de alguma maneira ele apareceu, né, alguém entrou em contato, ele apareceu, aí elas correram lá na minha enfermaria e falou: "Olha, o doutor já está aí na sala dele". Falei: "Opa, então eu vou lá". Aí eu fui, quando ele me viu, ele baixou a cabeça e ficou escrevendo assim, entendeu? Aí eu fui e falei: "Doutor, eu vim aqui, porque eu queria muito te agradecer, muito mesmo, porque você salvou a minha vida, amputando meus braços. Porque se você deixasse, ia dar gangrena, ia ser pior, entende?". Aí ele ficou assim, aí foi, levantou a cabeça assim, e aí olhou para mim e falou: "Nossa, mas você está com um semblante tão lindo, tão feliz. Nunca vi ninguém assim", falou para mim. Aí eu fui, peguei e falei para ele da minha fé, né, em Deus, e aí falei para ele que Deus tinha revelado para mim, que aquilo isso que ele tinha permitido a me acontecer, que era para eu crescer na vida espiritual. É, e a vida Aí é o pronto, dom aí maior que Deus nos deu, né. isso. E a gente Hã. tem que agradecer todos os dias por acordar, Todo dia eu agradeço. por estar, bem, É, por estar vivo, né. isso, E esse é um exemplo, assim, aí a pergunta depois disso, passou o tempo, né, é. e aí como é que foi enfrentar essas barreiras que surgem naturalmente e se inserir no mercado de trabalho? Então, eu quando eu vi assim, né, eu falei: "Eu não tenho como trabalhar fora, né, de outra maneira, só mesmo na pintura", então eu fiquei justamente na pintura, né. E aí nessa pintura foi quando eu, indo aos Estados Unidos, né, lá, a menina americana lá, Patrícia Dan, ela que me introduziu nessa organização, através de uma carta lá que ela escreveu, tirou foto minha, lá de eu fazendo as coisas, né, pintando, ela foi e mandou para eles,
e eles imediatamente me aceitaram, e aí daí para frente essa organização tem sido uma bênção na minha vida e na vida de todos os artistas que faz parte, entendeu? E assim, você ia diariamente lá na associação? Na associação, lá nos Estados Unidos, não, entendeu? Após o Lá Gil te porque foi só apresentar porque lá foi só, foi através de carta, eu não cheguei a conhecer eles, assim, pessoalmente, né. sim. Depois, passado um determinado tempo, é que eu fui conhecer através de uma grande exposição que eles fizeram lá, que foi em Atlanta, aí eu fiquei conhecendo o diretor, fiquei conhecendo alguns artistas de lá, né, participando, entendeu, foi assim. E a minha Agora conta, daqui do Brasil não, daqui eu conheço quase todo mundo aqui. quando logo que o Gil te apresentou essa associação, o teu trabalho aí, essa que foi diário, foi semanal, o teu Então, contato mas com ele me eles? apresentou através só da revista, não assim, que Fisicamente. a carta mesmo foi essa menina, essa outra. Mas aí quando ele me apresentou na revista, né, assim, ali no calendário, coisa, eu fiquei encantado com aqueles trabalhos, que eu falei: "Gente, será que eu vou chegar um dia a esse ponto de fazer isso aqui para sair no calendário, né, alguma coisa minha?", né. Mas eu vou estudar, vou me dar o máximo, né. Sim. É. E a E senhora se lembra qual foi o teu primeiro trabalho? Eu lembro, o primeiro trabalho foi uma praia, né, que eu tinha falado para ele que eu gostava muito de praia, ele falou assim: "Então, olha, assim, ó", porque praia, inclusive, até quando eu dou aula para os alunos, assim, que nunca pintou, né, aí, geralmente eu dou aula da praia. Por quê? A praia você vai logo aprender aqui, ó, aqui é a linha do horizonte, então aqui é o céu, aqui é o mar e aqui é a areia. Tem toda uma Né? técnica. Isso, é. Aí o céu, você tem que saber pintar aqui em cima, começa um pouquinho mais escuro e você vai fazendo aquele degradê, né, vai descendo até chegar na linha do horizonte clarear. Depois começa da linha do horizonte vindo para a areia, também é um degradê também, entendeu? Sendo que quando chega perto da areia, você pode jogar até um pouquinho de verde para dar aquela água esverdeada, Já. para mostrar, assim, que está mais clarinha a água, mais limpa, né, então ela chega a ficar um pouquinho esverdeada. Aí ela vem para a areia, vai lá, volta, faz aquele movimento. Então aí eu aprendi na primeira areia, E a assim. pergunta que fica, isso vai mais no seu feeling ou nas técnicas que você aprendeu estudando? Ou mistura os 2? Mistura os 2, porque vem o sentimento, né, assim, bate aquele sentimento, assim, que você começa também lembrar da natureza, né, você onde é que você foi, se é praia, se é folhagem, né, ou então olha, né, se for fazer uma bananeira, você procura lembrar ou ver como é que ela é para poder você jogar na tela, Vi, se eu não coisas me assim, engano, no entendeu? É. Instagram, deve ser um trabalho feito em É. cima de uma folha de É, bananeira, então, muito isso. bonito, aliás, É. vou repetir aqui a mídia social, Aquela é feita de cimento. é, pedir aqui, você que está aí Desculpa. no nosso podcast, pode curtir o trabalho da Zuzu Vieira no arroba Zuzu Vieira, né, arroba Zuzu Vieira, Uhum. né, exatamente, ZUZU, É, underline, tracinho não, ponto ponto Vieira, Vieira. Vieira, Viera, R.A. sem o Vieira. Vieira, É, Vieira. isso aí. E você que está desse lado aí, curtindo nosso podcast, nossa entrevista, olha, prazer inenarrável de estar aqui com uma pessoa tão talentosa como Obrigada. a senhora Zuzu Vieira. Vale muito a pena ir no Instagram dela para poder observar a beleza, a plasticidade do que se vê, do que ela produz e a sensibilidade do artista, porque o artista tem essa questão da sensibilidade, né. Uhum. Eu falava aqui no backstage, eu tive uma avó, Zezita, que ela pintava quadro A a óleo, óleo, a óleo. e ela tinha a sensibilidade de captar qualquer paisagem que via com uma perfeição É. que, assim, eu tenho todos os quadros dela, ficaram todos para mim. O neto era o netinho da vovó mesmo. Aham. Então, quando você vê, eu sou uma pessoa que tem uma família ligada à arte, a minha mãe é musicista, é pianista, Eu meu amo. pai era barítono, a minha avó, como eu falei, pintava magicamente. E assim, quando eu observei o Instagram da dona Zuzu, olha, eu fiquei sensibilizado, porque não é só a questão de você ter uma superação pela deficiência, mas, além disso, do talento que iminente que se mostra
né. E aqui a gente está vendo aqui no podcast, a gente tem aqui Isso aqui, aquarela. a aquarela. Eu não sei se ela vai surpreender a gente pintando alguma coisa, ainda não sei. Trouxe aqui, se Trouxe quiser aqui, se tempo aí, quiser faz a gente pode qualquer ver. coisa. Ela pode mostrar um pouquinho. Mas assim, Demonstração. queria que você contasse um pouco mais, assim, dessa associação internacional. Como eles trabalham, como eles atuam com as pessoas com deficiência, como eles atuam para o público em geral. Normalmente tem arrecadações beneficentes, como é que é feito isso? Como é que é feito esse trabalho num todo? Então, essa associação, ela foi fundada na Alemanha, né, em 1956. E aí, então, começou com 8 artistas, né, lá. E depois foi divulgando e foi aumentando, hoje está mais ou menos numa faixa aí de uns 900 artistas, 900 artistas. mundial, né. E aqui no Brasil está em 57 artistas, e só no Rio de Janeiro é 16 artistas aqui no Rio de Janeiro. Entende? Inclusive nós estamos com uma exposição, né, ali na Tiradentes, Palácio Tiradentes, Opa, que é bom o saber. Alerj, né, tá ali, vai ficar até o dia 19, a nossa exposição lá, que é Maravilha do Brasil. Maravilha do É, Brasil, Maravilha do no Brasil. Palácio Tiradentes, até o dia 19 de dezembro. Esse Dezembro, podcast, não sei se ele vai ao ar antes ou depois, mas É, a gente vai comunicar. tá. Então, aí quem puder ir lá ver, conferir lá nossas artes, tá lá. O meu é o Porto, esqueci, como é que é? Porto, rosa, aquele Porto peixe, Rosa. aquele Boto Rosa. Boto Rosa. Tá querendo lembrar, Boto Rosa, isso aí, entendeu? E nesse período Puta. que a senhora teve na Associação Internacional, durante esse período que a senhora desenvolveu sua aptidão e notou, quando a senhora pinta o primeiro quadro e fala assim: "Meu Deus, que maravilha". Eu mesmo fico encantada, porque quando eu pego uma tela branca, primeiro eu oro. Eu oro, eu falo assim: "Senhor, você que é o artista, o Senhor que é o artista, o Senhor fez as flores, o Senhor fez os pássaros, o Senhor sabe pintar, então o Senhor vai pegar nesse pincel aqui e vai me ajudar". Eu falo assim: "Me dá inspiração, me dá visão", aí ele vai e me ajuda, né, eu sempre falo com ele. Mas voltando aqui rapidinho na associação, Associação. né, então, ela faz, assim, os calendários, né, Sim, a os cartões de natais, cartões de páscoas, de épocas, né, sim. festivas, e aí então ela monta um kit, e nesse kit ela manda para os endereços das pessoas, e as pessoas, ao receber aquele kit, é que tem o papel ali dentro, onde a pessoa pode, mandar uma ajuda, né, assim, Que é tipo, sempre importante, né. não é bem comprando, né, assim, mas ele bota lá o preço, né, "Ó, esse kit aqui custa tanto, tal, 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 aí se você puder ajudar, aí você está ajudando os artistas pintores". Aí a Que pessoa geralmente ajuda, né, normalmente precisa de geralmente o muito que fica recurso para poder fazer isso. isso aqui, que aí então eles fazem isso, você entendeu? Sim. E também monta, tipo assim, eles buscam, né, divulgar o nosso trabalho com instituições, e aí então é onde que justamente, E nessa estamos descoberta dos talentos pela associação, né, existe assim, alguma pessoa com deficiência que se sinta reprimida, que se sinta, olha, não sei se é isso que eu quero", eles como é que eles fomentam psicologicamente: "Olha, não, você vai conseguir, olha", como é que é esse dia a dia de uma pessoa que passou por um trauma, é. né, que teve se tornou uma pessoa portadora de deficiência, que hoje em dia, no mundo que a gente vive, a gente sempre Competição, tem competição. que um querendo ser melhor do que o outro. Exatamente. E aí a minha pergunta é, outras pessoas você talvez tenha tido contato lá Tenho muitas. com situações similares, alguma assim em especial que tenha encantado a senhora, alguma especial que a senhora possa dizer: "Olha, esse daí também passou por uma que eu não gostaria que ninguém passasse". Tem algum assim artista que Quase todos eles, vamos dizer assim, né, eh, principalmente os que passou por acidente, né, conforme o Marcelo Cunha, né, foi acidente, sim. o Luciano, né, foi acidente, o Jefferson foi tiro, né, aí ele ficou, também
Paraplégico? Paraplégico. Não, ele não chegou a ser paraplégico não, mas está na cadeira de roda, né, assim, e tal. Então tem outros assim, quando é acidente, né, coisa, mas os outros que já nascem com alguma deficiência, né, porque é através de alguma da maneira de nascer Sim. ou aconteceu alguma coisa que ele ficou daquilo, para eles é mais fácil no sentido porque já desde criancinha, Estão já adaptados. estão adaptados com os pés ou com a boca de fazer as coisas, né. Então não é tão eu creio né, que não é tão duro pelo que eu tenho conversado com eles, né. Porque é como se diz: "Não, minha vida normal é essa", entendeu? Tipo assim, né. Já os dos acidentes não, os acidentes você tá com uma vida normal, né, assim. E de repente você se vê sem braço, de repente você se vê sem poder andar, né. E no caso do Marcelo, por exemplo, e do Luciano, nem anda e nem mexe com os braços. Quer dizer, está na cadeira de roda e ainda não pode mexer com os braços, né. O Jefferson também, da mesma maneira, o Cazé. Então são vários, né. E existem E aqui tudo diversas situações, né, como a senhora falou, de nascença, de acidente, alguns mas mais todos velhos, eles mais são novos, felizes. todos eles felizes. Felizes, todos eles são felizes, que eu converso com eles, eu bato assim, aí que vejo aquela felicidade neles e agradecido também por fazer parte dessa organização. E a senhora falou da família como elemento fundamental no apoio A à família pessoa, família que tem algum tipo de deficiência. Mas a senhora chegou a conviver com algum que não tenha tido o apoio da família? Tem algum tem também? tem um, mas essa menina, por exemplo, tem em São Paulo, é Eliane, né. A Eliane, pelo que eu soube, assim, da história dela, né, que você pode até depois pesquisar, ela nasceu, a mãe viu que ela tinha deficiência e a abandonou no hospital. Aí o hospital é que ficou cuidando dela por muitos anos, assim, Alguma alma vai caridosa? quase 40 anos, ele cuidando delas ali, entendeu, de 20 a 30 anos e o hospital ficou cuidando, inclusive o hospital separou um quarto, assim, você entendeu, só para ela, para cuidar dela ali, né, e cuidou. Hoje em dia ela está na casa dela, né, encontrou uma família que aceitou ela, entendeu, então levou e tal, está cuidando dela, né. Sempre tem uma alma É, caridosa para ajudar urgente, né. as pessoas. Mas ela também já faz parte da organização há muitos anos também e tudo, então com isso, quando ela vai na nossos eventos, né, assim nos nossos encontros, ela vai de maca, entendeu. Eles levam ela, a ambulância que leva. Agora, É. nem todos vão para o lado da pintura, né, outros vão para outro tipo de atividade, né. Não, nessa organização é só Só pintura. pinturas, essa é só pintura. Essa é só É, pintura com a só boca e com pintura. o pé. Agora, por exemplo, o Marcelo, ele faz pintura e faz cerâmica. Eu faço pintura e faço cerâmica. E aí, né, assim, como que comecei a aprender, né, pelo caçula. O caçula começou a Sim. ensinar, né, e aí o caçula tem me ajudado também bastante, né, com essa feira que eles fazem todo ano, né, eles fazem esse ano mesmo vai ter, né. Sim. Eles fazem aquela feira de arte, né, Rio Arte, né, então aí com isso também tem E aí ajudado a divulgar o tem trabalho da gente também. os cuidados subsequentes. Por exemplo, a senhora falou que a pintura com a boca exigia uma coisa para não machucar o céu da boca, a dentição, né, para não colocar, alguma bactéria que esteja na boca e tal. E tem o talento dos pés também, né. Tem, Tem tem. muita gente com talento também com os pés. Eu também estou treinando os pés Tá também. treinando os pés também? Também tô. E assim, é mais comum na associação com a boca, a pintura com a boca ou a pintura com os pés, ou não tem, assim, um parâmetro Não, normal? no meu caso, pra mim, a boca está sendo mais fácil, né, porque eu já, vem mais tempo já pintando. Então, principalmente quando é aqueles risquinhos mais fininho, que às vezes você tem que fazer uma janelinha, um detalhezinho assim, né, então com a boca. Agora, quando é a coisa mais, ah, à vontade, mais, né, assim, grande, aí com o pé eu faço tranquilo, vai para lá, para cá e tal, assim, com o pé, né. E olha que eu digo assim, como é que é a questão do talento, por exemplo, se eu for pegar uma aquarela e for pintar numa tela de óleo, vai sair aquela pintura infantil. Vai sair aquele corpo, o risquinho, o tracinho, o solzinho na frente, porque é a sensibilidade, é o dom do artista, né. E você com o tempo você vai aprimorando essa técnica, né. Vai. E a senhora tem ideia de quantos quadros talvez já tenha pintado? Eu não tenho, nunca contei bem não, mas pelos anos, desde 85, né, não, 75, desde 50 anos, 75 então, 50 anos então pintando, tem mais de 200 quadros. mais de 200 quadros. E assim, a senhora Muito. normalmente pinta e vende, e sobrevive da pintura,
Ou a senhora também, de vez em quando, olha, tem um presente num parente, tem um presente. É, também, também. Há pouco tempo mesmo eu fui lá em casa lá, reuni os parentes e tudo, e aí fiz, assim, uma maneira que estava embrulhado, né, era, assim, época festiva, então embrulhei tudo e aí deixei que eles pegassem o pacote, e aí cada um pegou o pacote sem ver o quadro que era. É tipo um sorteio, mas sem a Ok. pessoa ver o que que era. Então, vou ficar com esse pacote aqui", aí quando abriu: "Ai, que quadro", aí o outro: "Ai, fiquei com esse". E tem alguns que encomendam para a Bastante. senhora algum tipo de quadro? Tem, também tem pessoas que encomendam. Geralmente as pessoas quando encomenda, eles querem que faz o rosto deles, né, o retrato deles, ou de algum filho, de algum neto, coisas assim, né. Mas de paisagem, de coisa assim, geralmente a E a pessoa senhora não tem a pede facilidade nada. também de desenvolver a feição, os rostos? Tô treinando, tô Tá treinando. treinando, né? Fiz para um casal lá em São Paulo, e eles gostaram da foto, mas infelizmente eles depois se separaram. E aí devolveram o quadro para mim, que aí tô com o quadro lá em casa. Aí eu ainda não desfiz não, que eu falei: "Pode ser que eles voltam, né, e queiram o quadro de volta". E quando a pessoa descobre que tem realmente o talento, a instituição nota: "Olha, essa pessoa tem talento". Que tipo de ajuda é oferecido para essa pessoa, para esse artista? Aí ele passa a ser até porque tem os ca assim, tem a fase de estudante, tem a fase que vai para ser, membro, né. Aí Uhum. ele passa até a ser membro, né, assim. Mas, ultimamente, acho que eles nem têm muito, assim, feito essa votação para colocar pessoas para membros, né. Devido, assim, às dificuldades que, né, que igual teve o covid, essas coisas, aí com isso não teve as reuniões, porque geralmente faz a reunião para ver quem é que vai, ser, qualificado para Sim. aquilo ali, né, e tal, entende? E a senhora tem uma estimativa, assim, de quantos artistas tem hoje atendidos por essa associação ou que existam no Brasil, mais ou menos? No Brasil é 57, né, 57? 57. Agora no em geral, uns 900. Agora Uns pela nossa população, né, o tamanho da nossa população, tem muita gente que não foi descoberta ainda, né, tem muita gente que ainda não foi ou que não teve eu tenho acesso. até vontade que a gen né, de encontrar pessoas assim, né, que entendeu? Ajudar a desenvolver o Ajudar a talento desenvolver artístico. o talento, porque às vezes a pessoa tem a deficiência, mas ele nunca se interessou, conforme no meu caso, né. Se não fosse esse rapaz na praia me, convidar e me mostrar, eu jamais, por mim mesmo, talvez tivesse, né, tido essa ideia de ficar pintando, né. E assim, no dia a dia, dona Zuzu, como é Hum. que é lidar com as tarefas habituais? As tarefas domésticas, a senhora foi no início, aprendendo sozinha, teve ajuda de alguém e depois com uma hora você falou assim: "Não, agora eu vou fazer, porque eu posso". Como é que foi isso? No início, assim, sempre minha mãe, né, foi que fez e tal, tudinho. Aí depois, mais tarde, eu fui conseguindo pessoas, né, para trabalhar comigo, para arrumar a casa, fazer a comida, me dar comida na boca, né, essas coisas assim, né. Uhum. Por exemplo, agora mesmo eu tenho a minha cunhada, né, que trabalha comigo, que é a Úrsula, e tenho também a Vanilde, que também trabalha comigo também, faz, né. Eu, na verdade, das coisas da casa, assim, o dia a dia, se eu for fazer, eu faço, porque eu já morei sozinha, né. Morei sozinha nos Estados Unidos, num apartamento lá, quem, assim, me ajudava no sentido de roupa era a vizinha, né, Sim. que eu combinei com ela, a vizinha me ajudava. O porteiro me ajudava a abrir as latas de de comida, vidros, né, de conserva, Sempre tem um rei assim. que ajude. E comprar, eu comprava no mercado já cortado, aquelas verduras cortadas, aqueles legumes cortados, entendeu? Já comprava assim, para me facilitar, né. Sim. Então para chegar em casa, para eu poder fazer a comida. Mas um dia eu me queimei, a panela de pressão explodiu, Nossa. aí jogou feijão no meu rosto, no meu braço, queimou tudo, tudo empelotou, ficou tudo aquelas bolhas, né, d'água assim. Aí eu falei: "Não, para com esse negócio de comida, é melhor comprar pronto". Aí parei, aí lá dos Estados Unidos fiquei comprando comida pronta, né, já não Que aí cozinhei facilita. mais, Agora a pessoa que sim. quiser saber: "Olha, eu quero saber onde é que estão as obras dessa artista fantástica, Zuzu", como é que ela faz? Tem exposição constante, como a senhora falou, Palácio Tiradentes agora, Agora mas sem eu as exposições, como é que a pessoa pode descobrir o seu talento ali, ver
as suas pinturas? Então, aí no caso é no Face e no Instagram, né, assim que a pessoa pode ver, entrar em contato, marcar comigo, né, para poder @zuzu.vieira, vamos falar, @zuzu.vieira. Zuzu.vieira, isso aí. Aí a pessoa pode ver lá, marca, né, a gente conversa, marca pelo Instagram aqui, ou pelo Face também, né, que é Zuzu também Vieira, lá só Sim. não tem o ponto, é só Zuzu Vieira. A senhora hoje é radicada no Rio de Janeiro, Hoje eu estou na Ilha do Governador, na Ilha do Governador. é Leme da Leão. E assim, então quer dizer, no Brasil a gente pode ver as obras, no Brasil não, no mundo inteiro, né, pelo Face, pelo Instagram, né, todas as pessoas podem ver. Aí a pessoa se interessa por uma pintura, por um quadro, aí a senhora negocia Ah, e sim, e tem todo o trâmite, né, tem, tem toda a situação. tem, a gente pode mandar. Normalmente pedem mais paisagem, pedem mais Mais é paisagem marinha. marinha? Marinha, paisagem marinha, né. Tem pessoa que gosta muito de barco, assim, entendeu? Aquelas pinturas de barco na enseada da lagoa, Sim, eu pe de pescador, se que está após a entardecer, aí aquele barco já está chegando assim na areia, já está se encostando, coisas assim, me né. lembrou exatamente o O que a minha avó sol que já está pintava. lá se depondo, indo embora. Me lembrou o que a minha avó pintava, que era exatamente essas paisagens com o céu degradê. Aqueles então isso, que é Exatamente. errado, né. É, Aí então é assim que eles são vão pedindo. são importantes essas obras. Agora, algum desses artistas que a senhora conheceu, eh, eles, de certa forma, inspiraram seus trabalhos? Aí, aqui é o barco. Olha que legal, gente, a gente está vendo aqui, eu vou tentar botar para vocês aqui na câmera, não sei se Vira vai de dar lado, para focar. de lado acho que fica maior, Ó, de lado, assim, o telefone. ó, Bota de lado, assim, botar de lado, a imagem aqui, fica ó. maior. Que coisa linda, gente. Tentar botar aqui para aparecer na câmera, que coisa linda. Tá vendo? Realmente uma obra de arte, uma obra de arte, gente. Né. E importante demais a gente notar, a sensibilidade do artista. Agora, desses artistas que a senhora trabalhou, algum te inspirou? Algum, se a gente for falar de atores conhecidos, pintores conhecidos, a gente vai lembrar aqui no Brasil de Cândido Portinari, vai lembrar de outras pessoas, algumas. Eu tenho, por exemplo, um quadro que eu fiz, está até lá na casa da minha sobrinha, né, que é uma cópia do Cézanne, né. Acho que se eu não me engano eu devo ter até foto dele aqui. Então, eu fiz o Cézanne, Sim. tem um que é do Picasso, que eu fiz também. Assim, fiz mais no sentido de treinamento, para treinar, né, as cores, treinar ali a porque Picasso fazia aqueles quadros de cúbico, assim, né, e tal, então aí eu fiquei treinando ali. Mas, a gente não pode, entendeu, tá copiando, plagiando quadro de ninguém, a não ser para estudar, né, aí para estudar você até É outra história, né. estudar, assim, Ou para você ter na própria as casa. cores, né, para você ver como é que foi feito, assim, entendeu. Mas aí dá aquela inspiração, né, de você ver. E falando em artistas conhecidos, né, É. a senhora teve recentemente, acho que algumas obras expostas com um artista renomado, que é o Cobra, né, É, o Cobra. no ateliê dele. Eu estive lá com ele lá, tiramos fotos junto e tudo. O Cobra, o que ele fez foi, abrir, né, o espaço dele lá, o ateliê dele, para nós poder termos essa oportunidade de poder expor nossos quadros lá, divulgar, né, com isso, ele é muito conhecido, né, então ajuda a divulgar também o nosso trabalho, divulgar a associação, né. Olha, que legal, é uma história realmente incrível, porque a gente nota, eu vou até pedir a licença poética aqui, vocês que estão aí curtindo, e compartilhando a nossa live, eu não sei se a gente consegue captar na câmera, vamos tentar aqui rapidinho, ela tentar fazer um riscado rápido na tela, para vocês verem como é que é esse dia a dia. E veja bem, a ajuda é nenhuma, é ela sozinha fazendo. Ó, E na água para hidratar, ó, lá vem o azul, ó. que coisa linda, gente. É só para você entender um pouquinho como funciona esse trabalho magnífico feito
pela artista plástica Zuzu Vieira. Aquilo que eu falei, ó. A linha, Sim, né? sim. Sim. Aí aqui, Muda para outra cor, passa na água. Olha que técnica, gente. na aquarela, você está vendo que eu deixei um espaço branco aqui, né? Tem, sim. Justamente é a espuma da água. Porque como aqui é Hum. branco e a espuma é branco, eu não posso colocar cor, porque depois não tem como eu botar o branco, porque Entendi. é aquarela. Se fosse a óleo, eu poderia pintar tudo aqui nessa cor, ocre, Sim, e depois eu jogar o branco que ficaria, entendeu? sim, sim. Mas aí E vejam bem, gente, a gente está vendo aqui, em loco, um trabalho fantástico realizado pela Zuzu Vieira, e vocês veem que a inspiração é dela, é própria, né. Muitas vezes pode acontecer de ter, a inspiração por outras telas que estejam na frente para fazer a paisagem, né, mas aqui a gente está vendo a sensibilidade do artista em momento único. E isso é fantástico, gente, porque, é é uma situação que emociona quem está participando. Olha que legal. Lembrando de novo, @zuzu.vieira é o Instagram dessa renomada artista fantástica, dessa pessoa que é um exemplo que a gente tem aqui de vida, um exemplo de vida. eu tenho um quadro lá em Portugal, que foi um embaixador que comprou, levou para Portugal também, Que legal. que é inclusive a paisagem do Rio de Janeiro. A paisagem do Rio de Janeiro, com direito a Cristo Redentor e tudo, não? Com direito a Cristo Redentor. Gente, que máximo. Aí ele falou: "Não, eu vou levar para Portugal, vou botar em cima da minha lareira lá, eu vou tirar aquele espelho e vou botar, é o seu quadro". Assim, das pinturas da senhora, tem algum que pede assim, "Olha, a senhora fez uma pintura de um pescador", tem algum que pediu e outros queriam também a mesma pintura e a senhora teve que fazer esse quadro mais vezes ou sempre é um quadro diferente? Então, quando acontece isso, né, vamos supor, pintei esse quadro, a comparação, aí a pessoa viu, comprou. Aí o outro também lá viu, o colega, né, ou sei lá, aí fala: "Ah, mas eu quero igual do fulano", mas não posso fazer igual. Eu já explico Sempre é logo. diferente. Eu vou fazer, mas vou modificar um pouco, porque eu não posso fazer igual, porque aí eu estou plagiando eu mesmo, entendeu? Excelente, Né? excelente. Aí a pessoa entende, aí fala: "Não, tudo bem", aí eu vou, já boto o barco está desse lado, eu já boto desse lado, aí já boto um coqueiro também aqui, já aumenta um pouquinho mais, quer dizer, já fica a tonalidade do céu com o do dele lá, pode até ficar igual, você está entendendo? Mas algo tem diferente para não ser a mesma coisa, assim, né. E a senhora pela É, é. sensibilidade já sabe: "Olha, esse tipo de pintura é o que me pedem mais", e aí eu vou nessa, vou. E porque a gente falou tanto da venda da pintura, mas a gente sabe que é um custo, né, não são baratas telas, não são baratas as tintas, os pincéis. Existe algum tipo de pincel especial que se use? Porque às vezes você tem que ter um pincel mais grosso, outro mais fino. Eu tô vendo aí 2 pincéis diferentes aqui que são exatamente isso. Por exemplo, esses aqui, né, como é de aquarela, tá vendo? A seda aqui é macia, né. Sim. Agora se for a óleo ou acrílica, né, aí pode ser o mesmo pincel, não precisa ter diferença não, entendeu? Não Né. tem diferença. Aí pode ser, aquelas outras mais comum, assim, vamos dizer, né. Agora da aquarela é que você quer mais, assim, macio, a seda, porque para poder ter facilidade de correr, de passar para lá, para cá. E a aquarela também tem que ser com qualificada, né. É. Olha só, gente. Deixa eu só fazer aqui de um negócio de mostrar aí. Aham. Que interessante, gente, olha. A gente vendo a produção dessa artista fantástica em um momento único, certamente para mim um momento único de uma experiência de vida muito especial e que tenho a felicidade de estar compartilhando aqui com vocês, né.
A gente vê dos riscos, da sensibilidade da artista e a forma como ela está se expressando. Aquarela tem isso, tá vendo esse pinguinho de água aqui? Sim. Seca e espalha. Entendeu? Tem que espalhar. Sim. Toda uma técnica. É. Ele não pode ficar mostrando que a água empoçou ali, Sim. entendeu? Você tem que espalhar o mais que você puder. Eu imagino Também. que a senhora tenha pessoas que estejam querendo aprender essas técnicas com a senhora também. Tenho muitas pessoas que pensam: "Olha, me ensina a pintar", e não obstante a isso, não somente pessoas com deficiência. Muito provavelmente, pessoas sem deficiência também procuram para saber a forma, a técnica da pintura, né. Aí eu tenho várias fotos aqui que eu vou nas escolas, nas igrejas, aí eles formam o grupo de mulheres, aí ali eu ensino, elas pintam também. Depois a gente tira a foto no final. E na escola também, a escola arruma lá um grupo de alunos, entendeu? Leva para um lugar lá assim, arruma as mesas e tal, e aí eles também ficam querendo pintar com a boca, entendeu? Tenho fotos aqui. E no olhar clínico da Zuzu, em algum desses eventos a senhora sentiu, talentos nos locais? Que a senhora falasse assim: "Olha, esse menino, essa menina aqui leva jeito". Muito, muito, muito. Tem muitas crianças nas escolas que têm talento, tem. Inclusive até lá perto de casa mesmo tem um menino lá chamado Guilherme, e eu até falei para ele, eu falei: "Ó, você tira agora nas férias, você tira tempo, vem para cá que eu vou te ensinar, porque você tem talento, você, te vê", ele olha qualquer coisa assim e vai copiando, entendeu. Aí eu dei a ele lá É em o que casa, ele ganhou de falei: toma isso aqui, vê se você copia aí". Aí ele olhou lá, eu falei: "Cara, tá melhor que eu". impressionante, impressionante. Agora, a gente sabe dos custos que eu falei aqui da tela, da pintura. A senhora tem uma ideia de produção, assim, semanal que a senhora faz, ou a senhora faz por encomenda, ou faz: "Olha, não, estou aqui, vou continuar o meu trabalho aqui, vou desenhando, pintando 2 quadros por semana ou mais", não tem, vai de acordo com a demanda, né? Não, eu tenho a quantidade de quadros que eu faço para essa associação, né, que Sim. eles mandam lá para a Suíça, para poder fazer o calendário, o cartão, né. Já uma Então, encomenda. eu já tenho esse trabalho, é. Eu só pego para lá, assim, uma encomenda, se eu ver que não vai me atrapalhar, entendeu. Sim. Fora isso eu não pego não, porque senão dependendo do que a pessoa pediu, eu vou levar muito tempo ali pintando, né, e vou deixar de atender a associação que me faço parte dela, então eu sou, né, E uma eu pergunta tenho bem obrigação pessoal, com ela, é. todos os quadros que a senhora fez, Aham. tem aquele que a senhora fale assim: "Olha, esse foi o quadro que mais me marcou, que eu mais gostei", ou algum quadro que a senhora fala Ah, assim: tem "Esse não, mexeu tem comigo"? não, é igual filho. Todos eles são iguais? Inclusive até quando a gente vende o quadro, a gente fica: "Ai, que pena que eu vou vender meu quadro, será que eles vão cuidar lá dele direitinho?". Aí de vez em quando a gente liga pra pessoa e diz: "E aí, como é que tá meu quadro aí?". Aí eu: "Não é meu mais, né", porque eu já Já falei foi, né? mas "Não, tá aqui na parede, tá bonitinho aqui, tá, então tá bom". E sempre tem uma assinatura nos quadros? Tem assinatura, na frente Zuzu e atrás tem o nome completo e o tamanho do quadro, Que legal. tudo ali. E o nome do quadro, né, se foi uma praia, onde foi, se foi Ipanema, Copacabana, o do A referência. aí eu coloco o nome da praia, Lago Azul, por exemplo, tem um Lago Azul, aí o outro lá, né. Me lembrou aí de novo a minha querida avó, que ela fazia muitas pinturas de Itapuã. "Passa uma tarde em Itapuã", tinha aquela música, ela falava sobre isso. E assim, sensacional, porque falar de arte é muito gostoso, né. Falar de arte é muito bom, a gente vê a sensibilidade dos artistas, e eu acredito que nesse mundo afora que a senhora viajou, que a senhora teve experiências, em algum momento a senhora deve ter pensado assim: "Olha, o que aconteceu comigo É. veio para melhorar a minha Não, vida". vai melhorar. Eu sempre falo com o seu "Senhor, obrigado, obrigado". Porque eu me vejo o seguinte, quando eu tinha meus braços, é que eu sempre falo às vezes para jovens, meninas, assim, quando nas palestras que eu vou falar de jovem. Essa adolescência de 13, 14, 15 anos, essa idades assim, a gente se olha no espelho, a gente se acha feio.
A gente acha um monte de defeito da gente. A gente acha que o nariz está grande, que a orelha está não sei o quê, que isso, que o corpo, que tudo a gente acha defeito. É como se Deus tivesse errado com a gente. O outro lá é que é bonito, de corpo, de Tudo tudo, do vizinho é de melhor. tudo, entendeu? A grama do vizinho é melhor, né, então a gente olha assim. E aí, a gente se questiona: "Por que que eu sou feia assim? Por que que eu nasci desse jeito? Por que que eu não sou melhor?" Aí, entendeu? Muitas das vezes a gente pega aquela palavra que o pai ou a mãe ou um irmão chama a gente de burra, né, "Você é uma burra, você é um burro", aí a criança grava aquilo, e aquilo fica na cabeça martelando que você não é capaz, você não aprende por causa desse nome, né. E aí quando você sofre um acidente igual eu sofri, era para eu ter ficado assim: "Agora sim, agora que eu virei burro", como se diz. Não, pelo contrário, parece que é como se eu tivesse tomado, assim, um banho de beleza e de inteligência, entendeu? E Aí que veio passei a me olhar no espelho. Ah, mas eu não é que eu sou bonita? Não é que Deus caprichou em mim? Mas aí pronto, quer dizer, mudou o quadro, e entende? aquelas frases: É, "Eu quero, eu eu quero, eu acredito, eu acredito que posso, eu posso, e eu eu vou posso. fazer, Isso, e isso. eu vou realizar". E isso daí é fundamental para as pessoas que estão Uhum. assistindo a gente do outro lado da É. telinha. Você que está do outro lado da tela, você Hum. pode, Isso. você tem que acreditar, né. Uhum. Olha, tá aqui um exemplo fantástico da nossa artista plástica aqui, Isso. Zuzu Vieira, trazendo a gente fez questão que ela fizesse aqui, ela ainda está aí na pintura e quando você imagina assim, olha, pô, de repente um traço aqui, outro ali, ela está transformando numa obra de arte, né, que é um dom tão natural, uma aptidão tão diferente, distinta, que eu vou dizer para vocês, poucas vezes nos meus 55 anos eu vivi emoção tão distinta, essa é a palavra, novamente, distinta, em observar uma produção ao vivo de uma peça maravilhosa sendo feita aqui com a boca. Gente, pra mim é algo tão difícil de ser realizado, que eu digo para vocês, muitas pessoas usando as mãos não vão conseguir fazer 10% do que estamos vendo a dona Zuzu fazer aqui para vocês. E com uma sensibilidade, com traços marcantes, né, e mostrando que realmente não existem limites para quem tem talento, como a gente falou na nossa chamada, para quem tem talento, não há limites. É impressionante o que a gente mostra e, assim, lembrando para você que a Fundação para a Infância e Adolescência tem vários projetos, o podcast do Confia está trazendo para vocês diversas pessoas, cada um com seus dons, aptidões, mas eu digo para vocês que poucas vezes eu estou observando uma situação tão interessante. Olha isso, gente. É que aqui realmente não sai o barulho do aplaudir, mas não vai sair, mas olha, é fantástico isso, para vocês verem como é que tem a música, né? Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo e Isso, com é. 5 ou 6 Isso, retas eu faço um castelo. Ela fez com 5 ou 6 retas, ela fez um, um, um quadro assim, lindíssimo, que eu vou falar assim, é exponencial o talento que a gente vê, o orgulho de ter aqui uma artista renomada como a Zuzu Vieira, aqui no Rio de Janeiro, aqui no Brasil, e expondo para todos essa sensibilidade. Eu vou pedir aqui no final do nosso podcast, porque a gente se emociona com muitas coisas aqui na Fundação para a Infância e Adolescência, mas eu posso te conversar que das entrevistas todas que eu participei aqui, essa, eu estou arrepiado falando, porque ela me remeteu à minha avó, que foi uma artista sensível, não tinha deficiência, mas eu vi aquela, cavalete da pintura, a forma de pintar, a dedicação que ela tinha, os traços finos que ela tinha.
E E é muito bom, gente, é muito bom. A arte, do modo geral, seja cerâmica, seja pintura, isso traz, assim, uma paz na gente, entendeu? Naquele momento que você está ali pintando, você o pensamento está na arte, não está nos problemas, não está nas sim, dificuldades, entendeu? É muito, muito bom mesmo. eu me senti muito próximo da minha avó nesse momento, então isso me traz a eu posso dizer com orgulho que eu sou um menino criado por vó, apesar da minha mãe que Mimado pela avó. eu Bom. mas assim, feliz de estar aqui com um talento desse. Eu queria que você deixasse a sua mensagem, Feliz mesmo também. dona Zuzu, para Zuzu Vieira, aqui para vocês, deixando a mensagem final do nosso podcast, para quem está do outro lado da tela, acreditar, entender que pode muito mais, né, Zuzu? É, é verdade. Eu tenho uma frase que eu gosto de dizer ela, que diz assim: "A deficiência de uma pessoa está em como ela vê a vida". Perfeito. Às vezes você tem braço, tem perna, é perfeito, mas se julga feio, se julga que não é capaz de nada, entendeu? Não, não seja deficiente, seja que você é capaz. Basta você querer, você se desenvolver, se procurar um curso, procurar aprender algo, aprender a ouvir o que a pessoa está te aconselhando, entende? Que isso é muito importante. E lembra, Deus nunca erra. Não pensa que você é feio, não pensa que Deus errou com você de maneira nenhuma. Então, vai à frente, luta pelos seus sonhos, luta pelos seus desejos e não fica ouvindo aquelas vozes que diz que você não é capaz. Tornar a falar a frase. Uhum. A deficiência de uma pessoa está em como ela vê a vida. Perfeito. Com essa palavra, a gente encerra mais um gratificante episódio É. do Confia. Eu, Leandro Carvalho, me despeço aqui de vocês nesse podcast. Olha, com o coração cheio de alegria e ternura, com esse talento fenomenal, a senhora Zuzu Vieira. Eu agradeço, tá? E tenha fé em Deus. Muito obrigado. Esse foi mais um episódio do podcast da Fundação para a Infância e Adolescência. Amém. Valeu. Obrigado. Valeu.